Fala galera que tá chegando aqui no meu canal. Eu gostaria de apresentar pra vocês assim com grande prazer e emoção o que vai ser esse novo projeto aqui dentro do canal. É um podcast e eu resolvi fazer esse conteúdo aqui primeiro porque eu gosto de bater papo e eu gosto de conversar com gente legal, né? Vocês vão conhecer hoje um cara que eu conheço ele já desde, sei lá, 2012. A gente trabalhou junto. E é um cara que também teve seu site de cultura nerd no geral. É um cara que entende também bastante de games. E que, putz, é um cara muito legal. E a gente resolveu fazer esse podcast aqui como uma forma também de trocar essa ideia. Afinal, ele mora na Austrália hoje. E também manter essa proximidade de certa forma, né? Só para antes de apresentar ele, a gente falar um pouquinho dos temas que a gente vai abordar hoje aqui, tá? Que é muito importante. Hoje a gente vai falar de The Witcher 3, 10 anos. A gente vai falar do lançamento do Nintendo Switch, que tá chegando aí no próximo dia 5. Falar sobre o lançamento do jogo Mind's Eyes. Falar também sobre o chefe da Blizzard, que falou um pouquinho ali sobre o portátil do Xbox e informações sobre a sequência de Cyberpunk. Sem mais delongas, eu falo aí, dou as boas-vindas ao nosso camarada Leonardo Senna. Beleza? Fala, Ianzeira. Que saudade, meu querido. Não, Muito. esse projeto vai ser algo muito interessante. Eu e Ian, como ele disse, a gente se conhece já há pelo menos 10 anos, mais de 10 anos, uma loucura como o tempo voa. E a gente sempre teve interesses similares, sempre gostamos muito de videogame. Nas minhas épocas que eu tentava tratar de conteúdo online, o Ian me deu uma baita de uma força com diversos momentos dessa carreira. E eu dei uma pausa, mudei para a Austrália, revirei minha vida de ponta cabeça e agora acompanhando o Ian com esse projeto dele, ele tá me inspirando assim a voltar para a internet, mas principalmente estou torcendo muito por ele. Você tá ligado, cara, que porra, eu tô achando animal o seu trabalho, a dedicação que você está Valeu. colocando. E quando você me chamou para fazer parte disso aqui, como essa forma de bate-papo para a gente manter o contato e trocar uma ideia sobre tudo que a gente gosta tanto, eu achei a situação perfeita. Quero fazer parte disso e estou muito, muito feliz pelo convite. Obrigado mesmo. Valeu, Léo. Eu acho que é isso, cara. Quando eu pensei, né, eu falei, pô, vou fazer um podcast, quero um conteúdo assim de podcast aqui no meu canal. Pô, cara, de verdade, assim, eu pensei em muitas pessoas e a probabilidade do negócio dar certo com outras pessoas não era uma porcentagem muito legal, não. Aí eu falei, cara, a única pessoa que possivelmente isso aqui pode dar certo é o Léo, não adianta, tipo. E eu acho que vai dar certo, cara. Eu acho que é um projeto aí É que isso. é o piloto, né? Então esse episódio, se você tá vendo hoje, ele é o piloto, então pode ser que ao longo dos episódios muita coisa mude em estrutura e tudo mais, mas a gente tá fazendo esse piloto pra também fazer uns testes aí de percepção da galera, enfim. No geral é isso, eu acho que vai dar muito certo, Léo. Mas, vamos direto então aos temas do nosso vídeo de hoje. Eu gostaria de começar, cara, acho que o tema The Witcher 3, que Claro. Porra. eu fiz um vídeo recente no canal, vou até deixar o card se você tiver aqui no vídeo. Vai aparecer um card pra você sobre o vídeo que eu fiz do The Witcher 3, 10 anos. Que foi uma franquia assim, cara, que me representou muito pra mim. Eu lembro 2015, a gente tá falando do lançamento, se eu não me engano. 2014, 2015, se eu não me engano. E, Foi. e eu, cara, foi um dos motivos de eu ter comprado o meu PlayStation 4 na época, sem dúvida. É, e, cara, eu já tinha jogado o antecessor, né? Tanto que eu até falo no meu vídeo que muita gente se esquece do Assassins of Kings, né? Que foi o The Witcher 2, que fez um sucesso até interessante no Xbox na época, no Xbox 360.
Mas ele era muito mais popular no computador. Eu cheguei a jogar o The Witcher 1, só que o The Witcher 1 ele tinha um visual mais difícil de aceitar. Era bem feio, pra falar a verdade. Bem feio, bem feio. E era bem difícil de jogar. O 2 já deu uma melhorada. Você já via ali que o gráfico tava melhor e tal, que eles realmente ali fizeram um trabalho bem legal de construção do game. E então, já tendo jogado o The Witcher 2, eu tava naquela expectativa, né? Falei, caraca, ó, os gráficos estão muito melhores, mundo aberto, porque o jogo 2 era meio linear, né? Porque não era um costume ainda da indústria fazer jogos tão grandiosos. Na real, assim, pelas informações que eu levantei, inclusive para fazer o vídeo que eu fiz aqui pro canal, para fazer o The Witcher 3, a CD Projekt Red ela realmente fez um levantamento de valores astronômicos que não eram muito comuns ainda até na indústria, né? 2015, eu acho que o jogo referência de jogo aberto a gente tinha o GTA V, assim, de relevância, vamos dizer assim. Eu acho que nenhum outro a gente pode, tipo, lembrar da mesma época que tenha sido tão grandioso quanto. Então, quando eu comprei, né, a impressão que eu tive primeiro, pegando lá o joguinho na mão, pô, carinho demais dos caras. Tipo, você pegava, abria lá o encarte do jogo, vinha uma cartinha dos desenvolvedores agradecendo pela compra e tudo mais. Tinha um mapa do game, assim, do mundo do Geralt e tudo mais. Pô, um livrinho explicando cada detalhe. Pô, então, assim, um carinho além da trilha sonora que vinha junto. Então, assim, você ganhava o jogo e a trilha sonora. Coisa que hoje em dia, né, só falta você abrir a capa e te dar um tapa na cara. Isso não existe mais. Não existe, velho. Hoje Acabou, irmão. Acabou. Então, Não tem assim, como. um carinho gigante, né? Então, assim, gostaria que você também falasse, assim, de maneira mais sobre esse primeiro contato com The Witcher 3 lá em 2015. Sim, sim. Não, o Witcher 3 é um jogo que eu tenho um carinho muito maluco com ele, assim. E a mesma coisa, ele me leva para aquele local no tempo, assim, e ele me transformou muito a minha percepção com jogos. O Witcher 3 hoje é o que eu considero o melhor jogo que eu já joguei na minha vida. E, e é muito engraçado, porque de primeira, eu sempre tive a característica de gostar de jogos lineares. Então, quando você está falando aí sobre os jogos de mapa de mundo aberto, né? Eu sempre gostei de mundos abertos mais concisos. Na época, a franquia do Batman Arkham era a minha parada. Eu comprei o Xbox One para jogar o Batman Arkham Asylum, assim, sabe? E era já um cuidado. A Rocksteady também tinha uma parada dessa de fazer com muito cuidado o jogo. E o Witcher 3 foi engraçado, que foi um jogo que eu comprei. E de primeira eu achei ele RPG demais pra mim, eu não estava tão acostumado, assim. Então foi aquele jogo que você joga um pouco e fala: "Porra, esse jogo é muito interessante, cara, mas porra, sei lá, não sei nem pra onde começar essa história, velho, que só fica cavalgando aqui, que porra é essa?". E meio que larguei, assim. E aí depois de um tempo um amigo meu, um amigo em comum nosso, o Christian, ele estava jogando e falou: "Porra, Léo, jogo animal, jogo animal". Eu falei: "Deixa eu dar outra tentativa". E meu irmão, quando eu tinha a sensação de que eu e ele estávamos tendo uma experiência diferente com o mesmo jogo, pelas decisões que a gente fazia, tanto que nós tivemos finais totalmente diferentes, assim. Foi uma das sensações mais deliciosas que eu já tive com o jogo, assim, de, sabe? De você estar andando assim do nada, de repente você encontra uma quest que não faz parte da campanha principal, e aquilo desenrola para uma narrativa que você se conecta, você conhece personagens interessantes, você tem conclusão. Aí quando você vai ver, aquilo não faz parte do jogo principal, é só uma das milhares de experiências escondidas que tem dentro. Então, é um mundo vivo. Esse, para mim, é um jogo espetacular, assim. E quando a gente lembra que já faz 10 anos, é uma doideira, cara, porque passou voando mesmo. E, honestamente, eu acho que, sei lá, desde esse lançamento, talvez, no máximo, estourando 10 jogos, chegam perto da experiência que o Witcher 3 consegue provocar. Estourando. Cara, a experiência que eu tive com The Witcher foi bem parecida com você. Primeiro porque eu não tava... Até o momento de The Witcher 3, eu não me recordo de existirem games com uma profundidade mais madura
em questão de storytelling mesmo. Eu acho que o The Witcher, ele. Pois não. Perdão. Eu só quero adicionar uma coisa muito importante que a gente está esquecendo, que a magnitude da dublagem brasileira desse jogo era assustadora também, pelo tamanho do jogo. Acho que a gente nunca tinha visto isso. Verdade. Porque a gente tá falando de dublagem dos personagens principais, dos NPCs, muito rica, né? Eu acho que até então não tinha, né? Eu não lembro, pelo menos. Nesse patamar, não, acredito que não. Era surreal. Muitas, muitas, muitas horas de diálogo. A Rockstar mesmo, até hoje, ela não consegue dublar os jogos porque tem essa desculpa que é muito tempo, é muito grande. Assim como tantas outras empresas, principalmente empresas orientais, né? Que não dublam seus games, não legendam, estão cagando pro Brasil. Mas isso é tema de outro vídeo. Voltando pro The Witcher. O The Witcher, eu acho que eu tive essa impressão também dessas escolhas. Eu acho que até então a gente não tinha uma cultura de um RPG, talvez assim, até como um RPG de mesa, tem as escolhas representarem finais distintos, né? Eu acho que isso virou Sim, meio que uma regra a partir do The Witcher. Assim, tipo, eu falo até que o The Witcher foi inspiração para tantos outros jogos que vieram posteriormente. Aí eu posso citar para você, tipo, Assassin's Creed, por exemplo, bebeu total da fonte. O Zelda Tears of the Kingdom, Breath of the Wild, também com essa questão do mundo sim. aberto e tudo mais. Então, assim, tudo que veio posterior foi um divisor de água, né? A CD Projekt Red vem de um estúdio polonês pequeno para se tornar referência, do nada, assim, tipo, entendeu? Porque Sim. os jogos eram realmente muito independentes, muito B. Eles não eram jogos referência no mercado. E de repente, os caras tomam conta e mostram que veio, assim. Graficamente também, pra época. Eu acho que o The Witcher 3, pra época, apesar de bugs e tudo mais, lindo. Eu lembro de Maravilhoso. ficar olhando assim pro cenário, o pôr do sol, aquela iluminação, os ventos nas árvores, que não era comum, né? Hoje em dia, 2025, beleza, você vê isso aí, beleza. Agora, 2015, cara, PlayStation 4, então ali foi uma mudança realmente assim, até graficamente pros games, né? O detalhe, o carinho que se tinha pelos games, né? Sim, exatamente. E a CD Projekt Red, nesse momento, um que é exatamente isso. Eles tinham tanta confiança no produto que eles tinham, que eles apostaram tudo. Eles entregaram o produto com a maior qualidade que eles podiam. E esse é daquele tipo de jogo que ele não é como os jogos da Ubisoft por muito tempo foram, né? Agora tá começando a cair. Mas o jogo que explode de venda no lançamento e com o tempo vai caindo. O Witcher 3 é o tipo de jogo que faz uma curva, as pessoas vão convencendo umas outras a jogar e o jogo ele sobrevive por 10 anos. Tanto que a gente, pô, o Witcher 3 até hoje tem pessoas que chegam na nova geração, nunca jogaram e eles vão encontrar o jogo como? Com atualizações gráficas, com modos para nova geração, porque esse foi um estúdio que prezou muito essa evolução. Então eu lembro muito durante a geração, quando, né, PlayStation 4, quando saiu o PlayStation 4 Pro, Witcher 3 logo teve um patch 4K para a geração. E nada disso como conteúdo pagável, extra, né? Tudo vinha atualização gratuita do jogo, mostrando que os caras nunca largaram o jogo. Isso foi, acho que, a primeira vez que a gente viu um estúdio ter esse tipo de cuidado. Sem contar com as DLCs que foram incríveis também. Nossa, é uma loucura. Witcher 3 é aquele tipo de jogo que você consegue ficar 300 horas assim e tem coisa para fazer ainda. E é um jogo de história, isso que é o mais louco. Não é um RPG aberto que você, tipo, consegue fazer muitas horas, mas é um jogo que não tem uma conclusão. Tem uma narrativa, tem uma história para ser contada ali. É uma baita de uma história. O Geralt é um puta personagem, a história da Ciri é foda. Eu tô maluco pelo Witcher 4. Nem acredito, já faz 10 anos que a gente jogou isso. E só de falar aqui dá vontade de jogar de novo, sendo bem sincero mesmo. Eu acho que assim, até pra gente encerrar o tema The Witcher 3 aqui, eu acho que o The Witcher 3 é isso, né? O cuidado, as DLCs mesmo que você levantou, Hearts of Stone e Bloodwine, cara, são jogos extras. A mais Não,
A Bloodwine, porra, a de vampiro, né? Vai tomar no cu. O negócio é maravilhoso. A Heart of Stone é aquela que é meio circense, né? Que você vai pra uma. Não, é Blood of Wine mesmo, que você vai pra uma cidade toda circense, toda colorida, Toussaint. não sei o quê. Toussaint, puta, a capital francesa do mundo do Witcher. Puta, é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Sim, é incrível. Mudando de assunto agora, a gente vai falar de outro tema que, cara, vai bombar essa semana inteira, que é o lançamento do Nintendo Switch 2, previsto aí para dia Vixe. 5, né? Cara, eu vou falar o que eu espero. Cara, primeiro, no primeiro momento eu fiquei meio desconfiado, na real, assim, eu não entendi muito bem. Tipo assim, eu sabia que ele era mais robusto que o Nintendo Switch 1, isso é óbvio e tem que ser, né? Quando você vem com uma geração nova. Só que a gente sabe que a Nintendo ela tem uma forma de trabalhar completamente diferente das outras empresas. Ela deixa seus videogames sempre mais fraco do que os da geração atual. Isso é de praxe. Mas por que isso também? Porque ela tem um videogame que é mais portátil do que de mesa. Ele é de mesa, mas ele é mais para ser portátil do que de mesa. Esse Nintendo Switch 2, na real, eu ainda tenho minhas dúvidas, óbvio, porque a gente não tem ele em mãos para saber como ele vai funcionar. Mas pegando aí o retrospecto do Nintendo Switch 1, a gente sabe que o Nintendo Switch 1 ele funciona muito melhor como um portátil do que como um videogame de mesa. Isso é um fato. Você colocar um Hogwarts Legacy numa tela grande, se você colocar um outro jogo de grande orçamento que eles portaram, eu acho que até o The Witcher, mas eu acho que o The Witcher foi bem feito ali. Mas assim, você vê que, tipo assim, falta gráfico, falta um monte de coisa, falta textura e tudo mais. Quando você joga no portátil, é outra experiência. É muito mais aceitável você jogar um jogo desse no portátil do que na tela grande. E eu acho que o Nintendo Switch vem com essa missão. O Nintendo Switch 2 vem com essa missão agora. Que é, ok, a gente sabe fazer portátil. Mas ele vai funcionar legal na tela, porque agora ele vem 4K também. Então é as dúvidas, assim, que pairam no ar, que a gente só vai saber quando o grande público realmente tiver, porque tudo que sai agora muitas vezes é patrocinado, ou seja, aquela pessoa que já tem um patrocínio ali para divulgar e falar que é ótimo, e eu sou bem, entorto bem o nariz para isso, porque eu acredito que realmente a experiência a gente só vai ter realmente quando tiver na mão do grande público. Então, quando tiver na minha mão, quando tiver na sua mão, e a galera puder jogar e experimentar. É, o que me impressionou recentemente desse possível Nintendo Switch 2 é que ele vai ser mais forte ou pelo menos mais bem otimizado que o Steam Deck, por exemplo. Porque eu tava muito nessa. Qual que é melhor, né? Eu também fiz um vídeo aqui no canal falando sobre as diferenças, numa análise bem legal sobre o Hogwarts Legacy. Se você quiser ver no canal aí, que tá bem legal. E o Steam Deck se mostrou ser mais fraco que o Nintendo Switch 2. E isso me impressionou, cara, porque de verdade é um portátil que eu achei que seria menos parrudo que o Steam Deck. E se mostrou, pelo menos no Hogwarts Legacy, a gente sabe que tem toda uma otimização, né, para o console. O Steam Deck é meio aberto. Eu não acredito ainda que a Valve tenha o mesmo. Apesar da Steam ser uma grande plataforma de jogos, ela entrou meio que nesse mundo de portátil e tal, nessa última geração mesmo. Então ela tá se adaptando na real. Pode ser que o Steam Deck 2 dê um pau em tudo aí. Mas o Steam Deck 1, ele aparentemente é mais fraco que o Nintendo Switch 2 graficamente, né? É óbvio que a biblioteca do Steam, você tem N possibilidades e tudo mais, e a gente sabe que a biblioteca do Nintendo Switch 2 vai ser fechadinha ali, com os exclusivos, com os jogos third party que entrarem ali no escopo da Nintendo. E aí, Léo, o que você acha, o que você espera, enfim. Então, entre nós dois aqui, o Ian é o cara que tem uma história de proximidade muito maior com a Nintendo, né? Eu, eu sempre, na guerra dos istas, eu sempre tive mais pro caixista.
até o Xbox acabar. Aí eu tive que ir pro PlayStation. Mas a grande parada, eu acho que esse lançamento do Switch aí tem 2 pontos. Um é exatamente isso. Eu acho que o mercado estava muito dividido no portátil para quem gosta de Nintendo e quem quer jogar experiências do computador no portátil, que é o caso quem ia para o Steam Deck. Eu acho que o Switch 2 ele é um movimento genial, que é justamente isso. Ele aproxima o Switch para quem gosta do Steam Deck. Eu, por exemplo, hoje, se fosse para comprar um dos dois consoles, entre Switch e Steam Deck, eu estaria muito mais exposto ao Steam Deck. Com o Switch 2, eu sei que eu tenho acesso a modos portáteis de jogos third party, que eu não vou ficar obrigado a jogar só Donkey Kong e Mario Tennis, Mario GTA e tal. E tipo, isso é uma coisa que eu acho que em mercado faz muito sentido. Porém, uma coisa, eu tô muito ansioso, assim, porque na época do Wii, a Nintendo, no marketing dela, errou muito com o Wii U, né? Dizem a lenda que hoje, na análise de mercado, o grande problema é que as pessoas não sabiam qual que era a diferença e tudo mais. Por tudo que o Nintendo Switch 2 está trazendo, eu acho que faria sentido o nome dele ser um Switch Pro. É o que ele parece ser. Ele é muito parecido com o console original. Mas eu acho que a Nintendo aprendeu a lição dela. E ela não vai fazer essa cagada. Ela precisa indicar para todo mundo que é um negócio diferente. Isso aqui é o Switch 2, galera. Não confundam, parem de comprar o Switch e tal. E o outro ponto que eu acho muito interessante, que é o que eu tô mais ansioso para ver, é que a Nintendo ela tem. Porra, a Nintendo tá com o console mais popular de todos, que é o Switch, né? Hoje tá. As vendas estão atrás do PlayStation 2 ainda, eu acredito, mas é por muito pouco. Daqui uns 2 anos deve passar. E eles ainda sofrem muito com pirataria, muito. E todo esse lançamento do Switch 2, a grande polêmica é que eles estão atualizando todos os termos de usuário, eles estão vindo forte para bricar o console de quem está modificado. Dá para ver que eu acho que o Switch 2 vai ser o grande momento da Nintendo começar a entender as maneiras dela travar esses desbloqueios, e aí isso vai dizer se o console faz sucesso porque é desbloqueável, ou a Nintendo consegue converter a pirataria para vendas mesmo, porque eles estão chegando aumentando o preço, eles estão botando o pé na porta. Eu tô muito curioso com a performance desse console, cara. Muito curioso mesmo. Um detalhe importante, essa história de brincar console eu vi já no primeiro Switch. Tinha isso muito. Então, tipo assim, é uma história que vem e vai com frequência por parte da Nintendo e no fim não se prova eficaz. Porque até eu acho que, sei lá, judicialmente falando, eu acho que talvez ela tenha um controle tipo assim, em partes, porque uma vez que você compra um produto, o produto é seu, né? Aí o que você vai fazer com ele posteriormente, se você vai querer hackear ele, eu acho que eu não sei judicialmente falando, é claro, sobre o consumidor do produto, eu não sei o quanto legalmente eles podem bricar o seu console, entendeu? Sim. Porque eu não sei, pra mim parece que judicialmente eles têm alguma trava. É por isso que não é feito. Eu acho que eles usam o marketing sobre isso pra dar uma assustada, pra de repente até se sair um desbloqueio as pessoas ficarem com medo de fazer num primeiro momento, pra que as vendas continuem, sacou? Então eu vejo muito por esse lado assim, tipo, eu acho que é o marketing tentando atrasar o desbloqueio, atrasar a pirataria. Não significa que não vai ter. Eu acho que muito provavelmente vai sair tão rápido quanto o antecessor, né? Porque se lá na Nintendo eles têm um pessoal, né, enfim, de engenharia ali que trabalha todo no projeto e tenta travar ao máximo para que não tenha desbloqueio, os caras que é hacker também, eles estudam bastante, eu imagino. Porque não deve ser uma coisa fácil. Então, a gente vê que, por exemplo, até consoles como o PlayStation 5, eles têm uma certa trava para desbloqueio, assim, a grande parte do público nem desbloqueia esses videogames, mas existe. Por quê? Porque alguns consoles, se você tem uma atualização lá atrás, lá de quando foi lançado, você tem já um pessoal que conseguiu desbloquear o console para ali para lá.
O que acaba sendo, o que acontece que a Sony eu acho que acaba fazendo mais? Essas atualizações, elas vão rapidamente sobrepondo uma outra e vão meio que capando a possibilidade do desbloqueio, né? Então, assim, existem várias formas, mas eu acho que sendo um portátil ainda, né, onde, por exemplo, nesse Nintendo Switch 1, eles conseguiram fazer um desbloqueio depois na versão OLED, na versão até Lite, com chip. Ou seja, eles abriram aquela porra, botaram um chip lá e resolveram para desbloqueio, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que possibilidades estão bem abertas. A gente não sabe se vai sair rápido ou não, mas a minha impressão que fica, porque já teve muitos vazamentos, já teve um console que saiu da empresa, que foi vazado, né? Da fábrica, ou seja, já caiu nas mãos de algum hack por aí, com certeza. Não vai demorar, cara. Eu acho que é questão de tempo mesmo. Opiniões sobre isso? Não, eu acho que você tem um pontaço, assim. É muito louco que o primeiro Switch, o desbloqueio dele saiu em tempo recorde, a ponto de deixar a Nintendo sem entender nada, cara. Foi uma loucura. Em menos de um ano o console já estava desbloqueado. E eu, honestamente, acho que dessa vez eles vão vir com uma estratégia um pouco melhor, justamente por isso, por esse tempo recorde, assim, sabe? Porque, assim, pelo pouco que eu tenho visto, esse Switch 2 ele vai ter uma grande questão. Porque, assim, o grande ponto positivo da Nintendo, por muito tempo, dela ser tão perfeccionista com os produtos dela, é que quando ela lança o cartucho, o jogo vem quase completo dentro. E aí, porra, para pirataria é uma delícia, você não precisa ficar com atualizações. Esse Switch, pelo jeito, o cartucho agora ele vai vir com uma autorização para você baixar o jogo. Ele não vai vir mais com o jogo inteiro instalado. E isso vai mudar o game, porque é muito isso, né? Por mais que hoje ainda existam os bloqueios para os consoles, o grande segredo que a indústria encontrou para parar com a pirataria é vir com os jogos todos incompletos, porque a gente depende das atualizações para conseguir ter os jogos rodando minimamente. Porra, o jogo base que vem num disco, eu honestamente eu acho que 70%, e tô tirando esse número do mais completo nada, mas eu chutaria que 70% das coisas que a gente joga são injogáveis se você tenta jogar o jogo que vem no disco. Você precisa de 20 GB de atualização. Mas vamos ver, vamos ver. Talvez você esteja certo. Talvez os caras acham que são brabos, mas a galera aqui, meu irmão, sabe de muito mais. Manda, Nintendo. É, é verdade, mano. Mudando agora para o nosso próximo tema, e eu acho que você pode trazer mais sobre, né? Sobre o lançamento conturbado do Midsize, Midsize, você que tá na Austrália aí. O Mind's Eyes. É Não, isso. cara, esse jogo tá sendo muito louco porque eu não sei como tá aí pra você no Brasil, né? Pra vocês, no caso. Mas aqui na Austrália, o marketing desse jogo tá muito grande. A ponto de eu ver no meu Instagram trailer desse jogo umas 3 vezes por dia. Assim. Eu abro o YouTube, aparece essa porra. E a grande parada, que eu nem sabia que esse jogo ia acontecer. Foi muito do nada, assim. Tipo, o comercial dos criadores de GTA V. Aproveite Mind's Eye, aí vem um trailer de um jogo de ação. E você fala, porra, interessante essa parada, né? Mas aí, aqui na mídia de gaming, pelo menos. Eu acredito que aí no Brasil também tá repercutindo, porque eu acho que eu vi uma thumbnail de um vídeo do David Jones sobre esse assunto. Mas a grande parada é: esse jogo está sendo produzido por uma empresa chamada Build a Rocket Boy, que ela foi fundada pelo Leslie Benzies, que é o ex-diretor da Rockstar North. E esse cara trouxe diversas pessoas do time do GTA V para essa produtora e eles começaram a criar um jogo chamado Everywhere. Esse jogo, ele é como se fosse um Roblox. Ele é uma grande plataforma para você criar jogos dentro dele. E eles estavam prometendo, meu irmão, tudo. Assim, essa porra foi anunciada em 2020 e ela era muito parecida com o Fortnite, assim, em gráficos. Só que quando a nova Unreal chegou, eles atualizaram esse jogo e, meu, o jogo tem gráficos extremamente realistas. E basicamente você pode criar o jogo que você quiser. Você quer jogar jogo de corrida, você quer jogar jogo de ação, de plataforma. Cada um pode criar o seu jogo lá dentro. E esse Mind's Eye, ele era um dos jogos dentro dessa plataforma. Tanto que originalmente esse jogo se chamava Mind's Eye, a Everywhere Game. E como a gente pode até assistir aqui,
uma das grandes coisas desse jogo, quando você assiste o trailer e tal, é que ele parece promissor, mas ele não está polido, ele não está finalizado. O jogo está com cara de beta. O que parece é, essa empresa tinha um projeto extremamente ambicioso, a grana encurtou, os caras tiveram que achar uma forma de resolver. Eles pegaram esse jogo, que era uma DLC de dentro de um jogo muito maior, e estão lançando isso sozinho. E, cara, isso aí tá cheirando a um fracasso retumbante. Eu acho que a gente tá perto de um novo, quase um novo Watch Dogs, assim, do lançamento de um jogo injogável. Pra você ter noção, essa semana, né, teve a apresentação para mídia desse jogo, e ele tá passando pela mesma situação que o Cyberpunk teve no lançamento. A única demonstração que o jogo teve foi numa live para convidados, em que os caras colocou todo mundo numa Zoom, uma chamada do Zoom, e deu play no jogo rodando. E detalhe, o jogo tá rodando com o God Mode, né? De quando você fica invencível, ativado, porque o jogo tá injogável, você morre de formas inexplicáveis, assim. Então, eu tô muito curioso com que esse jogo vai vir, e eu quero saber de você, que adora jogo bugado, que adora como as empresas hoje estão querendo arregaçar com a gente, com jogos cada vez mais caros e incompletos, com um lançamento desse chegando aí. E como tá a repercussão disso por aí também. Cara, quando eu vi esse jogo, primeiro eu vi em algum evento, se eu não me engano foi no evento da PlayStation que eu vi mesmo. Eu já falei que ele tinha uma pegada meio GTA futurista, assim, um negócio meio assim. O que também lembra o Watch Dogs, você lembrou bem. Eu acho que ele tem um pouquinho também desse espírito, assim, né? Tipo, até graficamente, eu acho até pensando assim no Watch Dogs, talvez ele tenha mais a ver com Watch Dogs que com GTA mesmo, assim. Tipo, ele tá mais próximo, né, do Watch Dogs do que com GTA. Cara, não sei se é a minha bolha, né? Mas eu não tô vindo muito falar desse game aqui, não, né? Talvez eu esteja um pouquinho até desenfermado. E outra também porque eu sou mais da praia do RPG mesmo, né? Então, jogos de ação, assim, o único que eu tô mais por dentro é o GTA 6 mesmo, porque eu acho que todo mundo tá, né? Mas, assim, esse aí eu tinha visto. Ele chamou atenção quando eu vi no evento da PlayStation, na real. Eu falei, pô, cara, um GTA meio futurista, meio maluco, assim, meio. Lembra outro jogo também, cara, que era meio assim, loucão, assim, de pular de paraquedas. Esqueci o nome, mano. Tinha umas O paradas. Just Cause. Isso. Lembra muito também essa pegada, assim, do Just Cause. Então, cara, expectativa, sendo bem sincero, nenhuma. Né? Não é um jogo que vai fazer eu parar para jogar. De verdade, dificilmente eu vou jogar isso aí. Jogos desse estilo, assim, eu curto mais um GTA mesmo e um Red Dead Redemption, que eu acho que é mais a minha pegada, assim. Eu acho que É é também, né, pô? Só quer obra-prima, aí só fica obra-prima, filho. fácil. Meu parâmetro é alto, filho. Então, assim, cara, não tenho muito o que falar na questão desse game, mas assim, pelo menos pelo trailer. A gente sabe que o trailer é polido, né? Trailer é trailer, sempre, né? Esse trailer tá até interessante, graficamente falando, né? Esse game é exclusivo da PlayStation? Nem lembro. Não, não. Ele é multiplataforma. Legal. E essa engine é muito poderosa, né? Sim. Essa nova Unreal é surreal. Cara, é um jogo assim que, pô, pode ser interessante. Eu acho que pra quem é fã do gênero, talvez seja um grande jogo, assim. Eu acredito que bug. Cara, até nos melhores jogos que a gente jogou, bug existiu, né? Tipo, The Witcher, a prova de que o bug é, às vezes se torna engraçado, né? Eu já falei isso até em um É, vídeo aqui. Alguns bugs se tornam engraçados, outros te frustram. Por exemplo, você não conseguir salvar em determinada parte ou o personagem não reagir com você em determinada situação. Aí atrapalha muito a gameplay, né? Mas assim, eu acho que bug, a maioria dos jogos hoje, talvez só a Nintendo, aí falando da Nintendo agora positivamente, que não entrega jogo bugado. Eu nunca vi um jogo no sim. lançamento da Nintendo bugado. Não. Então, assim, eles têm um apreço pela qualidade de chegar um jogo 10 no console que outras empresas às vezes até pecam, entendeu? Eu entendo às vezes um jogo chegar meio bugado no PC, por exemplo, porque eu acho que o PC ele tem uma amplitude muito grande de hardwares. Então, o cara que desenvolve lá,
ele pega mais ou menos um nível de programação que atenda ali o geralzão, né? Então, não necessariamente vai funcionar com um combo muito diversificado assim de processador e placa de vídeo. Então é muito mais amplo. Agora, para um videogame, um PlayStation, um Xbox e um Nintendo Switch 2, por exemplo, o jogo já tem que vir realmente zerado. Bom, né? Mas assim, é uma prática da indústria, né? A gente vê que não é uma coisa que eles se preocupam muito. Eles preferem realmente lançar ali para vender rapidão, para fazer dinheiro e depois lançar o update. Então, que é exatamente o que me preocupa com esse lançamento em específico, sabe? Eu também, esse é um jogo que ia passar pra mim batido. Eu tinha ouvido falar pouquíssimo sobre ele. Agora eu tô na expectativa pra ver o tamanho do tombo, pra falar a verdade. Mas eu acho que a grande questão é muito sobre a indústria dos jogos como ela é hoje. Que a gente estava falando, né, sobre como a, a Nintendo tem conseguido se virar nas suas gerações com consoles mais modestos. Mas eu acho que isso diz muito sobre a estrutura da empresa ter um controle financeiro muito forte. A Nintendo, ela faz jogos que são autossuficientes para dinheiro. Então, eu tenho certeza que lá a gestão é perfeita, tá tudo redondo, sabe? Enquanto as outras empresas, elas estão tomando orçamentos que estão saindo tanto de controle que a gente, querendo ou não, a história do Cyberpunk, que a gente até vai comentar um pouquinho sobre ele, né, mais pra frente, ela é uma história muito de um fracasso que conseguiu dar a volta. Cyberpunk foi a experiência mais frustrante que eu já tive no lançamento de um jogo. Eu comprei essa porra no pre-order, no meu Xbox One, guerreirão. E, cara, quando eu instalei o jogo, assim, ó, meia-noite, assim, sabe? O jogo pré-instalado, sentar, mano, liberou Cyberpunk. Mano, eu joguei 20 minutos, era injogável. Foi assim, foi uma experiência destruidora. Larguei, peguei meu refund, levou acho que 5 anos. Foi 2020 que o jogo foi lançado. E nessa, consegui. Agora estou terminando, inclusive, a expansão toda ali do Phantom Liberty e tal. E, cara, o jogo é incrível, mas olha isso, o jogo precisou de 5 anos mais pós-lançamento para se encerrar. E eu acho que empresas mais canalhas começaram a ver isso como, puta, o público top isso aí, cara. Basicamente, irmão, joga o beta aí, dá uma grana pra gente conseguir terminar o produto e um dia ele vai virar um jogo legal. E, cara, isso é inaceitável, entendeu? É inaceitável. Verdade, mano. Mudando de assunto agora, né? Indo pro nosso próximo tema, a gente vai falar um pouquinho sobre o antigo chefe da Blizzard, né? Que disse que um portátil do Xbox não faria o menor sentido e discutir sobre essa possibilidade sobre o projeto sair. Ah, vamos lá. Então ele disse que um portátil do Xbox não faria o menor sentido. É isso, Léo? Então, basicamente, esse ano a gente tem tido muitos rumores sobre os caminhos que a Microsoft pode seguir como empresa, né? E um dos mais fortes é que um competidor para o Steam Deck estaria vindo pelas mãos da Microsoft para entrar no mercado como portátil. Essa é uma informação que deu um gás muito grande, muita gente. Eu mesmo, tipo, como estou distante do Xbox, fiquei pensando, pô, se a Microsoft lançasse um portátil Xbox, eu que tenho uma galeria de anos, eu tenho uns 200 jogos no Xbox, eu teria interesse em comprar, sabe? Que é a relação que muita gente tem com o Steam Deck por ter uma coleção muito grande na Steam, né? Mas um site aparentemente soltou uma notícia de que cada vez mais está se esfriando esses rumores, que é tudo boato, que a Microsoft não vai para esse caminho. E o desenvolvedor, esse antigo chefe da Blizzard, aí falou que não faz o menor sentido a Microsoft fazer um portátil num momento do mercado que a gente tem o Steam Deck, tem tantos outros devices rodando o SteamOS, né? O Legion da Rogue e tudo mais. Agora com o Switch 2. E acabou acendendo uma discussão que se faz sentido ou não, porque, como eu disse, eu como consumidor, eu me veria indo para o lado verde, né, dos portáteis. Mas para você que é um cara que já tem portátil, qual que é a sua visão desse mercado? Você acha que ele está certo? Você acha que a Microsoft só estaria caminhando para um outro fiasco? Voltando aqui para nossa tela, cara, eu acho que
Eu acho que é possível sim um portátil do Xbox. Eu acho que para a estratégia do Xbox talvez fosse mais barato, baratear aí o produto, vamos dizer assim. Pensando que eles estão pensando só em serviço, né? A gente discute muito que o Xbox está focado 100% no serviço. Sim, eu concordo. Mas eu acho que eles também têm uma visão de que, tipo assim, eles querem ter algo que você, vamos dizer assim, algo que você tenha a maior compatibilidade de tudo. Eu acho que isso ainda. Eles não são mais. Eles não vão estar mais focados, talvez, em hardware, como antes, né? Fazendo um novo console, não sei dizer, na real. Mas eu acho que um portátil é plausível, principalmente porque você tendo um produto onde você possa jogar de repente um Xbox Game Pass com uma certa compatibilidade mais interessante, pode chamar venda, né? Então, não sei até que ponto isso pode ser descartado a zero, assim. Eu acho que a onda dos portáteis ela tá cada dia maior, é uma realidade. Eu acho que os portáteis eles existiram assim por eu acho que duas eras muito populares. A gente teve a primeira era ali muito popular dos portáteis que foi com Game Boy, né? Enfim, tem nem o que discutir que foi bombou, assim. Era uma época onde quem tinha Game Boy era Playboy mesmo, né? Assim, tipo, é, era um videogame muito caro, principalmente pro brasileiro. Mas assim, foi uma era de ouro mesmo, assim, pros portáteis, a era do Game Boy Advance, Game Boy Color, assim, foi. Todo mundo queria ter um Game Boy. E agora eu vejo que a gente está no segundo momento dos portáteis, porque eu acho que eh, a PlayStation ela teve ali algumas tentativas de portáteis, o PSP foi até popular, né? Mas o PS Vita já foi um fiascão, né? O Nintendo DS e o 3DS também foram bem interessantes, mas eu acho que assim, em questão de popularidade do que tá sendo, eu acho que só a primeira era mesmo de Game Boy. E agora, eu vejo que esse é o segundo momento dos portáteis na nossa era, assim. Eu acho que os portáteis estão vindo com muita força, SteamOS, ROG Ally, Legion, né, que você falou. Então, assim, tem muita coisa vindo de portátil. Então, eu imagino que o Xbox quer sempre, a Microsoft, né, quer sempre antenada em tudo que é novo, em tendência. Eles já estão nisso, já visionaram as coisas há muito tempo. Agora, é óbvio, não dá pra bater o martelo e falar que vai vir um portátil do Xbox aí e nada do gênero. Mas seria interessante, né? Eu acho que é justamente isso aí, visão de mercado. Eu não sei a questão desse gasto, né? O que seria interessante pra eles, né? Enfim. Então, eu acho que assim, na realidade que a gente tem encarado, eu acho que realmente não faz o menor sentido a Microsoft se propor a produzir portáteis fabricados propriamente por eles, ter esse custo de produção. Mas eu acho o caminho mais interessante e o que eu apostaria, se isso fosse para ser verdade, que a Microsoft seguiria, seria o de software, que é o que a Microsoft está voltando a fazer agora com o Xbox. Eles estão voltando às raízes da empresa. É uma empresa de desenvolvimento de software. Hoje o Xbox como serviço, para muitas pessoas que são fãs do Xbox, no começo da proposta, machucou, assim, tipo, a impressão de que o console estava morrendo, assim como a SEGA fez com o Dreamcast quase, né? Mas hoje, vendo o negócio, faz muito sentido. O Game Pass é um sucesso e tá carregando o Xbox nas costas. E, pô, você consegue jogar o Game Pass no seu computador, no Fire Stick, qualquer lugar, qualquer coisa pode virar um Xbox. Além de tudo isso, o SteamOS está se tornando uma realidade. Hoje, diversas máquinas, além do Steam Deck, rodam com o SteamOS baseado em Linux. Isso é uma ameaça para a Microsoft. Eu acho que a Microsoft pode fazer um sistema operacional portátil Xbox
que essas máquinas vão vir instaladas, que outros fabricantes vão fazer, e a gente vai ter acesso à nossa galeria do Xbox junto com o Game Pass. Eu acho que isso seria um caminho muito interessante. Eu acho que isso faria sentido. Não, concordo com você, o que você explicou aí. Eu acho que faz total sentido, né? De repente fazer parceria com marcas como a Asus e tudo mais e implementar o sistema ali dentro e fazer com que esse sistema com, com, com- irá competir, né, com o SteamOS. Eu acho que faz todo sentido. Talvez a sua visão tenha sido mais, né, cirúrgica do que a minha de fazer isso aí, porque eu acho que é uma tendência, que nem você falou, né? O SteamOS ele tá ganhando popularidade, porque até então os jogos não eram muito. Eu acho que a grande maioria era. A Microsoft dominava a questão de jogos de PC, né? Tipo assim, não tinha outro sistema para você jogar jogos que não fosse Windows. Porque o Linux era limitado e você tem lá o macOS. Mas assim, no geral, eu digo assim, o Windows dominava. E agora parece que surgiu alguma coisa ali como uma saída diferente. Bom, eu acho que agora é aguardar os próximos episódios aí pra ver o que vai sair dessa feijoada toda aí, né? Vamos ver, rapaz. Puta que pariu. Mais um console pra querer comprar. Fica difícil, hein? É. Agora, cara, o último tema aqui já, a gente vai falar sobre o desenvolvimento da sequência de Cyberpunk. Cara, o que você sabe aí, ô Leozeira? Então, basicamente, a CD Projekt Red acabou de sinalizar, né? Eles confirmaram que a sequência de Cyberpunk 2077, que por enquanto está sendo chamado como Cyberpunk 2, entrou na fase de pré-produção. O jogo vai ter uma cidade além de Night City, que está sendo descrita como uma Chicago que deu errada, e aparentemente o jogo vai possibilitar que a gente continue visitando Night City, mas a gente tem acesso a essa outra cidade. E já estão até encontrando alguns elementos dentro do próprio Cyberpunk que indica que existe uma cidade vizinha que bate com essa característica. Então já estava plantado ali desde o começo. E hoje é uma equipe de 96 funcionários que está trabalhando no projeto, porque a maior parte da empresa ainda está focado no Witcher 4, né? E, e é isso, assim, a gente não tem muita informação ainda, mas como eu disse, nesse momento eu estou jogando Cyberpunk, e está sendo, assim, uma experiência fenomenal, eu tô totalmente vidrado no jogo, é aquele tipo de jogo, assim como o Witcher 3, né? Por que será? Que te capta dentro de um mundo tão vivo que, cara, é muito louco, assim, é visitar Night City mesmo. Para todo mundo, né, que jogou o jogo na época do lançamento, que acabou desistindo dele, gente, de verdade, vale 100% a pena dar uma chance de novo. É outro jogo. É foda o que aconteceu, foi triste, mas, cara, ainda assim é uma das maiores experiências para se ter. E eu, particularmente, tô ansioso. Não sei se vou comprar na pré-venda de novo, né? Que os caras agora vão ter que ganhar minha confiança de novo. Mas eu vou jogar, eu vou jogar. Cara, o Cyberpunk pra mim foi assim. Eu tive a experiência de jogar ele no lançamento e foi ruim, que nem você falou. Então, eu cheguei a zerar, porque eu fui insistente, tá? Porque realmente no computador tava difícil. Mas assim, eu insisti nessa porra, eu falei não. E cara, parecia ser legal, parecia estar bugado, mas pô, parecia ser um jogo muito foda, muito bonito, né? E a minha ideia é tentar revisitar ele, né? Até porque teve outros conteúdos posteriores, DLC também, um monte de coisa que eu não cheguei a jogar na época, porque eu joguei realmente no lançamento, assim. Pode falar. Um detalhe, cara, a DLC, a história dela é superior à história do jogo, assim, é loucura. A CD Projekt Red, né? De verdade, refaça essa revisita que você não vai se arrepender. O negócio é filé, filé. Exatamente. E também, tipo, cara, pra você ver, eu sou um cara que eu tenho muito preconceito de jogo de câmera voadora. Principalmente se tratando de RPG de câmera voadora. Só que eu acho que o Cyberpunk, além de ele ser um FPS, né? Então, tipo, isso já me deixa mais. ah, eu aceito mais, né? Tipo, você pode usar a arma ali e tal. Ele tem outras armas e tudo mais, mas eu acho assim, ele
na raiz, o cerne dele, ele é pra ser um jogo com armas, né? Então, tipo assim, isso me deixa mais adaptável ao estilo de jogo. Fora isso, ele tem o elemento das escolhas também, que é muito interessante, que é já pegando aí o gancho do The Witcher e tudo mais, que, pô, tem isso também. Então esse elemento, cara, torna o jogo realmente é, impecável, assim, do que eu me lembre, né? Mas com certeza, cara, eu vou dar uma chance, vou revisitar. Cyberpunk 2 aí, como você disse, em pré-produção, então ainda tudo é muito ainda um esboço do que pode ser, mas pô, legal é, saber dessas informações. Eu acho que é um jogo realmente que a gente tem que ficar de olho aí, assim como The Witcher 4 também, que putz, dispensa comentário, né? Fica na sombra do The Witcher 3, mas a gente fica naquela expectativa também, porque o trailer foi animal. Então é isso, né? Eu acho que esse projeto ele ainda vai render mais episódios pra gente aqui. Eu acho que foi um primeiro episódio bem legal. A gente trouxe realmente aí informações interessantes e é justamente esse o intuito do projeto Update, né? Ele é para trazer atualizações mesmo do que aconteceu, geralmente na semana que passou, algumas do que vai vir, né? Porque nem sempre a gente consegue se atualizar de alguma atualização mais quente, assim, mais atual. Mas eu acho que via de regra, você que tá vendo esse episódio, ele vai sair na segunda-feira, às 8 da noite. Então, todo dia, toda segunda-feira, 8 da noite, pois então você já tem um episódio novo aqui no canal, juntamente com os outros conteúdos que você já conhece aqui do canal. Enfim, se gostou desse episódio do Update, quer mais episódios do Update, por favor, deixa aqui no comentário, cara, porque sua força é o que move a gente. Se a gente vê que vocês estão engajados, que vocês curtiram, que vocês pararam pra ver, ouvir e tal, cara, isso vai engajar a gente mais a fazer mais episódios e fazer esse projeto realmente ganhar vida. Algumas atualizações sobre o canal, você também que quiser ajudar o canal. Aqui na descrição tem links de afiliado, cara. Então você vai comprar na Amazon, Mercado Livre, AliExpress, Casas Bahia, cara, clique em algum link aqui de baixo. Você comprando por esse link, você vai estar ajudando e apoiando o canal. Beleza? No mais, valeu, Léo. Até o próximo episódio. Porra, não, eu que agradeço, foi divertido pra caramba. Faz tempo que eu não tenho essa experiência de sentar e ficar batendo papo sobre videogame. Então, porra, mesmo que o projeto não dê view, já tá valendo a pena, que eu acho que é a parte mais importante pra gente aqui. Conseguir ter um tempo de qualidade entre a gente e espero que a gente consiga se conectar com mais pessoas. Vai ser muito importante você que está assistindo, se você gostou, fazer parte dessa comunidade aqui com a gente. A intenção é a gente abrir uma conversa. Então, mano, dá todas as suas opiniões nos comentários. Vamos tentar criar nossa pequena comunidade aqui para que a gente possa cada vez mais bater papo. E foi um puta de um prazer. Tô já ansioso pelo próximo. E é isso. Isso aqui é um piloto. Vai melhorar pra cacete. Dá uns 15 episódios para nós, você vai ver. É isso, galera. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu.